No ano, vamos continuar aqui a nossa explicação sobre a Primeira Guerra Mundial. Como nós vimos, a guerra ela vai acontecer no continente europeu. Então, muitos países europeus vão estar envolvidos com a guerra e também as suas colônias. Então, as colônias dos países europeus também terão que participar da Primeira Guerra Mundial. Porém, nós vamos ver que existem alguns países europeus que vão ficar neutros. Temos aí como exemplo a Espanha, os Países Baixos, a Escandinávia e a Suíça. Quando nós falamos da Espanha, nós temos que lembrar daquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, a pesquisa sobre a gripe espanhola. Por quê? A gripe espanhola ela surgiu em 1918, no meio da Primeira Guerra Mundial. Ela surgiu nos Estados Unidos e de lá se espalhou para o mundo. Aí nós podemos nos perguntar, por que a gripe recebeu esse nome então, gripe espanhola? Porque, segundo o que nós estamos vendo, aqui na apostila de vocês, na página 24, a Espanha era um país neutro. Então, ela podia divulgar tranquilamente os acontecimentos, os mortos e todos os acometidos da gripe espanhola pelo mundo e a influência dela na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Bem, terminando essa explicação, vamos ver o que Eric Hobsbawm falou sobre esse acontecimento. Segundo ele, o acontecimento do dia 28 de junho, ou seja, o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e, consequentemente, o início da Primeira Guerra Mundial, deu início aí ao século XX. E, segundo ele, nada foi igual após a eclosão desse conflito. Gente, aproveitando que nós estamos aqui na página 24, vamos fazer essas questões. O interessante é que essa questão aqui é só você observar a charge. O número 1 está perguntando o seguinte: quem são os personagens representados na caricatura? A própria pergunta já dá a resposta. Ela já nos diz que são o Império Russo, Austro-Húngaro e Turco-Otomano. Então, se a charge ela é representada por homens, nós temos aqui o Imperador da Áustria-Hungria, o czar da Rússia e o imperador turco-otomano. Mas se você quiser saber quem é quem, vamos lá, vamos olhar atentamente no desenho. Aqui eu tenho o imperador da Áustria-Hungria, aqui no meio eu tenho o czar russo e aqui por último eu tenho o imperador turco-otomano. Pronto, respondemos a número 1 dessa pergunta da charge. A número 2 pergunta, qual é a situação representada na charge? Bem, meus queridos, muito fácil, né? Eu tenho aqui esses 3 imperadores disputando o território. E se você observar mais de perto, você vai ver que temos um mapa e eles estão rasgando o mapa e você consegue até ler. Esse mapa você lê Turquia, você lê Bósnia e assim por diante. Ou seja, eles estão disputando os territórios da Península Balcânica. Simples, né? Facinho, só olhar o desenho. E por último, a terceira pergunta. Por que a Península Balcânica era alvo de conflitos entre os 3 imperadores? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Se você pensar bem, nós temos aqui o Império Turco-Otomano, que era enorme. Nós temos aqui o Imperador da Áustria-Hungria, que também tinha um vasto império, e o czar russo. O que faz esses imperadores disputar esse território? Esse território era importante para eles porque dava acesso ao mar. E a Rússia, principalmente, ela queria esse território porque ele tinha terras ensolaradas e que facilitavam ao cultivo e à agricultura. E nós sabemos que o território da Rússia, ele é constantemente castigado por intensos invernos, né, gente? Vamos lembrar aí que nós vimos que o inverno russo, ele pegou Napoleão Bonaparte de surpresa, enfim. Então, esse foram os motivos que fizeram esses imperadores disputar esse território. Eles queriam
terras adequadas para a agricultura e a pecuária, porque tinha sol durante boa parte do ano, e também eles queriam terras que desse acesso ao mar. Bem, terminamos aqui mais uma parte da explicação da apostila. Até já!